Olá pessoal, mais um domingo aqui chuvoso na Bahia, né? Tá chovendo bastante esses dias e hoje para voltar aqui novamente com o Hugo de São Vitor, meditar e aprender, que já trouxe outros vídeos aqui no canal, mas parece que eu nunca consigo terminar. E hoje a ideia é a gente trabalhar, adentrar nessa ideia do que vem a ser a meditação, tá? Vou fazer a leitura aqui com vocês, não é um trecho longo, e mas antes, continuando aqui o elemento anterior, a gente estava falando da ideia do aprendizado profundo, né? E terminando a ideia, né, dos elementos que a gente deve desenvolver, né? Como a natureza, o exercício e a disciplina. Foi como nós paramos, né, no último vídeo que eu falei sobre essa obra aqui. Então, ele fala o seguinte, continua aqui, né, sobre o aprendizado profundo. Tenha em alta conta o engenho e a memória. Essa é uma parte já importante para trazer aqui, dá para começar o vídeo por aqui em qualquer situação. Então ele fala aqui, os que se dedicam ao estudo devem primar ao mesmo tempo pelo engenho e pela memória, pois os dois estão de tal modo unidos entre si, em todo estudo, que faltando um, o outro é incapaz de levar qualquer pessoa à perfeição. Assim, como ninguém pode usufruir de suas riquezas se não houver como protegê-las. E, em vão, fortificam os cofres os que não possuem o que neles guardar. Ou seja, não há como ter riquezas se não guardar as riquezas, se não proteger as riquezas, assim como não há o que proteger se não houver o que guardar. Eu gosto muito dessas analogias que o Hugo de São Vitor faz, porque ele torna explícita, né, torna muito clara aquilo que a gente que às vezes é difícil explicar com palavras, né, com alguns conceitos. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? O que é mais precioso na vida do ser humano? Não há nada mais precioso que não seja que não seja a sabedoria. Não há nada mais precioso que a sabedoria para um ser humano, certo? A sabedoria, ela pode ser alcançada, desenvolvida, conquistada de inúmeras formas e através de inúmeras abordagens. Na verdade, eu quis dizer, há inúmeras maneiras, ou inúmeros nomes aos quais nós podemos trabalhar, desenvolver a sabedoria. E, a grosso modo, nós podemos dizer que a sabedoria é desenvolvida através da cultura. Ou seja, tudo aquilo que é cultura vai levar, de alguma forma, até a sabedoria. O conceito de cultura que usamos aqui nesse canal, é bom sempre lembrar que é a cultura enquanto cultivo de valores. A cultura que está ligada ao desenvolvimento da cultura romana, da cultura como Cícero trabalha, né? Podemos dizer uma cultura ciceroniana, talvez. Mas a ideia é que temos cultura e a cultura ela vem através de um cultivo. O cultivo da terra ele é análogo ao cultivo do ser humano, o cultivo do homem. Então, à medida em que nós aprendemos alguns conceitos e algumas informações sobre arte, por exemplo, né, como muitas vezes costumamos relacionar o desenvolvimento das artes com cultura, essas artes, essas culturas devem nos dar uma, uma base de valores. Tá? Inclusive tem um texto do Sêneca que ele fala bastante sobre isso, é um texto não muito longo, mas bem assim impactante. Eu posso trazer ele aqui no outro vídeo, onde ele fala sobre as artes liberais. E ele fala de uma forma que a gente deve buscar, e fala de uma forma bem veemente, né? O Seneca ele tem uma linguagem bem não é agressiva, não é áspera, mas ela é penetrante, assim, ela ataca nos pontos onde nós sofremos mais, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Muitas vezes há que se sentir um tanto envergonhado lendo Sêneca, porque ele pega nos pontos onde as coisas são realmente difíceis, né, de lidar, enquanto ser humano, enquanto pessoa que está se desenvolvendo e lutando contra as suas próprias debilidades, né?
continuando, continuando a ideia aqui, então, o desenvolvimento da cultura deve estar atrelado a um desenvolvimento de um valor. A gente falou aqui da sabedoria, a sabedoria deve ser, então, esse tesouro, como um símbolo, uma analogia, né? Uma riqueza da alma, assim como tem a parábola dos talentos, que é muito conhecida, né? De que há que saber utilizar bem os talentos que temos. Os talentos, no caso, ali estavam representavam tanto a ideia do dinheiro em si, como elementos que nós possuímos, né, internamente. Resumindo, para que nós possamos dar virtude, dar bondade, dar generosidade, nós precisamos ter isso dentro. E no estudo, no aprendizado, as coisas se desenvolvem da mesma forma, exatamente da mesma forma. Então, tenha em alta conta o engenho e a memória, porque o engenho é aquilo que vai, então, buscar, né? Buscar a sabedoria, né? E a memória é o que vai guardar a sabedoria. Então ele coloca aqui: o engenho é uma certa força presente na alma que tem valor por si só. Certa força presente na alma que tem valor por si só. A memória é a percepção mais consistente das coisas, das palavras e das sentenças e significados por parte da alma ou da mente. Então, o engenho não tem uma definição clara, assim, né? Por Hugo de São Vítor, porque ele diz que o engenho é uma força presente na alma que tem um valor por si. Qual força presente na alma tem um valor por si? É uma pergunta que é difícil de ser respondida, mas eu colocaria como a virtude. Né? A virtude é aquilo que tem valor por si e que está presente na nossa alma e que e que se desenvolve, que é capaz de dar sentido, significado a outras coisas. Eu afirmo que é a virtude por uma experiência, algum contato com os textos filosóficos. Mas também o próprio Hugo de São Vítor ele fala em outro Didascálico que a música, quando se está presente na alma humana, ela é a virtude. Então, a força presente na alma tem que ter valor por si só, é a própria virtude. E a virtude, enquanto conceito, já é as forças que são domesticadas, não é uma boa palavra, mas de certa forma as forças que são controladas, conduzidas, direcionadas para a sua finalidade correta, e por serem direcionadas à sua finalidade correta, já está destituída dos seus excessos. Tá? Então, a virtude, ela vai então ser aquela potência que já está pura, já está purificada. Tá? Enquanto potência, enquanto força, enquanto elemento da alma, ela advém da mesma matéria que nascem os vícios, né? Como diz Santo Agostinho. Mas a virtude já está direcionada pela inteligência. Então, o engenho é certa força presente na alma que tem valor por si só. A gente também pode colocar que esse engenho seria uma espécie de talento. Né? Pensando na ideia do estudo, a gente vai pensar como uma espécie de aptidão. Né? Eu tenho um talento, uma aptidão para tal coisa, para tal outra coisa, e eu desenvolvo uma certa qualidade que é capaz de ter uma melhor resposta frente a certos estudos, certas disciplinas, certas doutrinas. Tá? Então, a coisa se desenvolve por aí. Ele continua então, né? Vou recapitular e continuo, né? O engenho é uma certa força presente na alma que tem valor por si só. A memória é a percepção mais consistente das coisas, das palavras e das sentenças e significados por parte da alma ou da mente. Continuando aqui, o engenho descobre, a memória guarda. O engenho provém da natureza, é favorecido pela prática, embotado pelo trabalho moderado e aprimorado pelo exercício adequado. Então,
essa ideia, o engenho provém da natureza, né? De certa forma, é uma força que já nascemos com ela, né? De alguma forma, né? No caso, eu comparei o engenho à virtude, mas o engenho seria uma espécie de virtude, né? Uma virtude que está relacionada com o intelecto. Então, nosso intelecto, naturalmente, ele provém da natureza, e já nos... Tanto da natureza, como pensar de forma ampla, né? Mas como da nossa natureza, assim, inata. E nós temos, naturalmente, aptidões que vão para uma direção ou para outra direção. E nós podemos pensar nas nossas vocações, nas nossas habilidades, nos nossos talentos, tá? Então são coisas que somos capazes de desenvolver independentemente do... Independentemente não, desculpe. Mas as coisas que nós somos capazes de desenvolver que temos maior aptidão do que outras coisas, tá? Então, o engenho provém da natureza, é favorecido pela prática e embotado pelo trabalho imoderado. Ou seja, o trabalho excessivo, né, que desgasta o corpo excessivamente, ele acaba deixando a gente mais burros, né, se podemos dizer assim. Porque quando nós estamos atuando, né, fisicamente, a consciência se apresenta no corpo e vai... e ao ser forçada a ficar ali, vai se desgastando, ao passo que depois a gente não tem mais um controle dela, sobre ela, e faz com que a gente precise descansar, né? Então, só que o trabalho imoderado e a excessiva insistência nesse trabalho imoderado vai fazendo com que a gente vá, de certa forma, perdendo essas capacidades, né? Perder a gente nunca perde, se são talentos mesmo, mas a gente vai ficando meio desconectado disso e meio peixe fora d'água, né? Para usar uma ideia que conecte bem. Então, a gente vai perdendo e vai se desconectando com a nossa capacidade natural de certas coisas, de desenvolver certas coisas. Mais ou menos, por exemplo, eu enquanto escritor, escrevo, sei uma série de regras, uma série de elementos que, que desenvolve e que eu poderia fazer um texto agora mesmo, né? Mas quando eu fico um tempo sem escrever, eu vou vendo que fica um pouco enferrujado isso, né? Mas nada que em alguns momentos de prática não possa desenvolver isso, né? Então, de certa forma, o estudo ele vai estar relacionado também com essa associação a alguma arte, né? A gente sempre pode fazer alguns paralelos que faz com que a gente perceba e possa concretizar melhor os elementos que a gente aprende conceitualmente. Isso eu sempre recomendo. Uma vez que você esteja desenvolvendo um conceito, entendendo um conceito e estudando, né, é sempre importante, interessante de você desenvolver esse conceito, levá-lo à prática, desenvolver ele de uma forma que você possa, através de alguma habilidade, de alguma arte, né, observar esse conceito atuando. E essa arte pode ser qualquer uma, né? Desde de pintura a construção, né? De algum móvel ou até de pequenos, não dizer casas exatamente, mas como de reformas, né? Pinturas, a arte de criar esculturas ou réplicas, né? Pintura, já falei de pintura, né? Dança, poesia, enfim. O, o aprendizado ele se fortalece, se concretiza através de uma arte que condensa, que representa na sua vivência, na sua presença, que prova, né, em outras palavras, que prova através da sua presença que o conceito ele é realmente aplicado, ele é algo verdadeiro, né? Então isso é um elemento importante, porque do contrário, ficamos muito nas
elucubrações. Então, se eu pudesse dar um único grande conselho em relação a como chegar a um aprendizado profundo, após uma boa dose de reflexão, buscar desenvolver essa reflexão através de uma arte que represente, que resulte em alguma beleza, em alguma impressão nos sentidos que seja realmente impactante e que não precise ser tanto explicada, mas que possa impactar, né, as pessoas de uma forma positiva, inspirar essas pessoas e convidá-las a também enxergar essa realidade que você contemplou através do seu estudo, né? Então, esse seria a mais o exemplo que eu teria de mais claro, né? Sempre que a gente pesquisar muito sobre um tema e a gente precisa tentar fazer algo com ele, né? Criar algo com ele, né? Desenvolver algo com ele, porque isso vai fazer com que a nossa consciência, né, vibre de forma unitária, né, com aquilo. Ou seja, eu tenho não só um conceito intelectual, mas o contato com esse conceito vai me gerando por ele um sentimento, uma sensação de familiaridade, e depois eu consigo concretizar com as minhas mãos, né, explicitá-lo, ou seja, tornar sensível para quem não está dentro da minha consciência, no caso, todo mundo, que não seja eu, e tornar sensível assim, palpável, perceptível, com os olhos, com os ouvidos, enfim. Tornar sensível para aqueles que não sejam eu, do que eu estou tratando, do que eu estou referindo. E isso é um trabalho de grande profundidade, né? É um trabalho que não se trata simplesmente de, vou fazer uma obra a mais, vou simplesmente fazer aqui algo que protocolarmente, né, que eu tenho que fazer, mas eu preciso ir desenvolvendo isso desde o meu mais profundo, desde o meu âmago, do meu ser, e poder concretizando isso, tá? Esse canal aqui, por exemplo, é um resultado, a concretização disso, né? Buscar chegar a certas concreções, a certas evidências de coisas que eu já estudo há bastante tempo, né? E buscar trazer isso de uma forma mais clara, mais palpável para vocês aqui que estão me escutando. E justamente o processo aqui tem sido cada vez mais de ir trazendo coisas novas que eu tenho desenvolvido e buscar explicar, concretizar isso, né? Até que isso se desenvolva de forma mais clara e através de mais exercícios e mais conselhos, né? Porque o foco do canal aqui, no caso, é o desenvolvimento e o estudo das artes, principalmente poéticas e literárias. Mas o ensino disso, eu sempre achei ele muito difícil pela dificuldade que é você passar algo que não se torne uma coisa mecânica, uma mera reprodução. Inclusive, eu fiz 2 vídeos sobre isso, né? Por que é tão difícil ensinar arte. Caso você tenha interesse, coloca aí no canal. E já tem 2 vídeos sobre isso. E justamente o meu grande objetivo é montar uma forma de estudo que seja como um método, mas que ele não seja não cause, não ocasione, não resulte num processo de massificação ou de mecanização, né, da arte em si, seja da poesia, dos textos mais literários livres, né? Mas que eles possam se inspirar em bases a modelos claros, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, o que eu estou trazendo aqui é exatamente isso. Como que eu posso fomentar ou fundamentar o estudo das artes através de certos modelos e como isso é replicável também na parte do estudo, né?
Ou seja, como eu posso ter um aprendizado profundo na medida em que eu consigo ir gerando, concretizando, estruturando conceitos na realidade. Ou seja, os conceitos, então, eles tomam um corpo, tomam uma forma material e sem perder a sua característica de conceito, ou seja, ele é válido tanto na teoria quanto na prática. Então, quando nós chegamos a isso, nós podemos fazer uso ou dizer que nós conseguimos alcançar esse aprendizado profundo, ok? Então, falando do engenho, é isso, né? O engenho é aprimorado pelo exercício adequado, ou seja, o trabalho extenuante o desgasta, mas o trabalho moderado, né, e o adequado, ele o melhora, né? Isso aí já é batido hoje pelos estudos de neurociências e que versam sobre o quão o exercício físico, né, a oxigenação do cérebro melhora a nossa cognição, a nossa capacidade de argumentar e de nos comunicarmos. E nossa inteligência como um todo, né? E é isso, né? Não tem muito o que falar sobre isso. Isso já é muito comprovado, né? Não há um argumento filosófico sobre isso. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que a alma sã só habita um corpo são, né? Isso é já um ditado latim que faz sentido até os dias de hoje. É importante a gente buscar esse equilíbrio, buscar essa capacidade de desenvolver esse contato, esse entendimento, tá bom? Esse entendimento assim de que o corpo e a alma precisam estar numa unidade. A memória é auxiliada e fortalecida especialmente pelo exercício de memorizar e meditar frequentemente. A memória é fortalecida especialmente pelo exercício de memorizar e meditar frequentemente. Ele aqui nada fala sobre memorização, né? Então, não passa nenhum exercício nem nada do tipo. Podemos pensar na memória como um elemento que desenvolva uma certa qualidade de rememorar, de remetermos a algo, como um banco, um modelo, uma enciclopédia, um dicionário de referências. Assim como nós colocamos essa mesma característica, vamos dizer assim, mais cedo, né? Quando a gente falou dos tesouros e como guardar os tesouros. Então, ele vai continuando, né? Há duas coisas que exercitam o engenho: a leitura e a meditação. Na leitura, mediante as regras e os preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Então, é muito interessante isso aqui. A leitura é uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. E a leitura e a meditação que exercitam o engenho, certo? Ele terminou aqui falando de memória, né? Que a memória é fortalecida pelo exercício de memorizar e meditar. E depois ele volta aqui para falar da meditação, ou voltar a falar do engenho, né? Que a leitura e a meditação fortalecem o engenho. Ou seja, meditar fortalece tanto a memória quanto a leitura fortalece tanto a memória quanto o engenho. E faz com que a gente possa, que a gente tenha a capacidade de ter uma maior clareza, né, no que tange a consciência para certos assuntos, certos elementos. E aí depois ele fala que há 3 gêneros de leitura, né? A do docente, a do aprendiz e a do que estuda por conta própria. Isso aqui não é tão importante aqui. E ele vai começar a falar sobre meditação, sobre o que é a meditação, né? Ou seja, aqui no caso, a gente já viu, é aquele que é o que fortalece
tanto a meditação tanto a memória como o engenho. Estou ficando confuso. Mas basicamente, o resumo do vídeo é o seguinte: ele falou sobre o engenho, falou sobre a memória, e que a gente precisa ter essas capacidades em alta conta, né? Se nós quisermos aprender, né? Isso depois de já entender a importância da humildade. Vamos então desenvolver o engenho é a memória, primar por essas habilidades, por essas naturezas da alma ou faculdades. A gente pode até falar que o engenho é como se fosse a nossa inteligência, né? A gente pode fazer essa comparação, mas a inteligência é algo mais amplo, mais profundo. E a gente pode também, mas a gente pode ter como isso, né? Essa capacidade de assimilar rápido as coisas novas, a se abrir a coisas novas. O engenho tem essa capacidade. Então, a meditação, a gente já viu que fortalece tanto o engenho quanto a memória. E agora a gente vai para entender o que é a meditação. Mas eu estou achando que vou deixar isso para o próximo vídeo. Vamos ver aqui o seguinte. Porque ele fala aqui sobre a meditação. A meditação é o pensamento frequente com deliberação, que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. Ou seja, a meditação é o pensamento frequente com deliberação. Ou seja, é um pensamento que não é de uma vez só, mas ele se vale de uma constância, ele se vale de uma repetição. E deliberação, ou seja, eu faço esse pensamento, eu dirijo esse pensamento de forma consciente. Eu posso até dizer, eu separo um momento para fazer esse pensamento. Dentro do meu estudo, eu preciso separar um momento para fazer esse pensamento. Tá bem? Então, a meditação é o pensamento frequente com deliberação, ou seja, com decisão, que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. Prudentemente obviamente, aplicando a prudência. E a prudência é uma virtude que está relacionada com a sabedoria, com a virtude da justiça, com uma capacidade que nós temos de regular bem cada coisa, de ter uma razão, um desenvolvimento adequado em cada coisa, uma medida própria para cada coisa, tá? Vou terminar então com essa frase aqui. Na meditação, de fato, agrada-nos discorrer por uma espécie de espaço aberto, no qual direcionamos nosso olhar para a verdade a ser contemplada. E fala aqui o seguinte: a meditação tem o seu princípio na leitura. Entretanto, não se realiza por nenhuma regra ou preceito da leitura. Eu ampliaria um pouco essa ideia dele da leitura, porque quando ele fala de leitura, ele está sempre se relacionando com elementos muito profundos, como as escrituras, os textos filosóficos. Então, eu diria que o que ele quer dizer com isso é que a meditação tem origem nos preceitos e nos fundamentos, né, nos elementos que são como axiomas, sabe? Que nós precisamos refletir sobre essas coisas. Isso, por exemplo, você pode colocar os 10 mandamentos, a gente pode colocar, por exemplo, tem os preceitos pitagóricos, os versos áureos, tem as leis, por exemplo, sei lá, de Solon. Muitos sábios ao longo do tempo compilaram, né, uma série de leis e de princípios que regem a vida tanto em comportamento quanto em elementos mais profundos. E buscar refletir sobre essas coisas nos traz uma maior percepção disso. Uma coisa é ter uma verdade, um elemento em conta, um conceito. Outra é meditar a ponto de se impregnar daquela ideia. Tá? Então, o desenvolvimento que queremos atingir aqui é um desenvolvimento que faz com que as
as ideias, os conceitos, os aprendizados, eles façam parte de nós, como elementos que compõem a nossa alma, ou que nós descobramos dentro da nossa alma, mais ou menos assim. Por quê? Por que é mais ou menos assim? Porque o aprendizado, ele consiste em descobrir fora o que nós temos dentro. Isso é algo que o Hugo de São Vítor ele fala. Porque se não fosse assim, segundo um preceito pitagórico, nós não conseguiríamos aprender nada. E justamente por buscar fora o que nós temos dentro e reconhecermos isso, nós então aprendemos isso, nós assimilamos isso. De alguma forma, existe no universo, na alma do universo, na sua natureza, em sua composição, uma estrutura que seja semelhante à alma humana. E por isso por existir essa estrutura, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser assimilado. O que não pode ser assimilado é justamente aquilo que não tem semelhança com a alma humana. Tá bem? Eu falei que ia falar de meditação, mas eu vou ficar com essas últimas frases que eu dei aqui. E vamos começar mais profundamente sobre a meditação no próximo vídeo sobre essa obra aqui. Fico devendo, mas estamos mais perto. Tchau, tchau.